Começou a Presente os nossos gravar? queridos, Carolina. Então, isso que eu ia perguntar, porque é uma honra tão grande que eu fiquei assim na dúvida, será eu ou será você, né? Né? Eu convido e você apresenta. Bom, temos André Faquinho, Anderson é Priscila Curado, e é um trio que traz muita alegria para a gente, no sentido de a gente conheceu numa imersão, e aí a gente, e acho que, e depois a gente foi para Brasília, né, também fazer imersão em Brasília, e a gente vê o quanto que as estruturas têm sido algo tão positivo e incrível dentro do STJ. Então, mas eu não vou ficar falando sobre isso, porque é isso que vocês vão falar. Mas só para dizer que a gente, assim, admira demais vocês, ama vocês, e é muito bom estar com vocês aqui. Muito bom mesmo. Muito obrigado por ter aceitado o desafio aqui de levar uma prática. Obrigada. Isso aí. Bem-vindos, André, Priscila e Anderson. Com vocês. Poxa, achei que você ia falar também, Fernando, fazer alguma apresentação também, né? A Carol Não. foi tão, Falei bonito? foi tão bonita, achei que o Fernando ia trazer Eu posso, também, né? posso fazer um adendo assim. A gente Faça. faz muita imersão, né? A gente leva isso para vários lugares, para várias pessoas, mas vocês estão naquele topo assim da pirâmide das pessoas que pegaram as estruturas e saíram enlouquecidamente aplicando em tudo que é lugar, assim. É impressionante o que vocês fazem com as estruturas e a coragem que vocês têm. Acho que é coragem e capacidade, né, de entregar uns trabalhos incríveis. Então, a gente admira demais o trabalho de vocês. Talvez uma pitadinha de ousadia, que é É, sempre bom. A gente aprendeu com os melhores, né? Então, Eu boa costumo noite, bem-vinda, pessoal. dizer, Renata. bem-vindo, Renato. Eu Vamos- costumo dizer que a ignorância é atrevida, né? Então, às vezes a nossa coragem tá com esse encantamento, né? Esse processo de encantamento, esse atrevimento vem da descoberta também. E estar aqui com vocês hoje para nós é uma experiência que vem ao encontro dessa generosidade, né? Que aprendemos com o Fernando, com o Carol, né? E queremos compartilhar com vocês algo que para nós é muito rico, né, Pri? A confiança criativa que as ELs trazem para aquilo que a gente realiza hoje no STJ e mais, né, na nossa vida. É, Então, Pri, vamos lá. é isso. Agradeço, né, estar aqui, e essa ousadia também vem muito por perceber conexão, né, rede. Eu posso cair que eu tenho a segurança de uma rede. Tenho a satisfação de trabalhar com esses dois, de a gente saiu experimentando mesmo, muito fortemente, com o André e o Anderson, que eu tenho uma honra de dividir essa jornada, mas é uma gratidão imensa também, Fernando e Carol. Quantas e quantas vezes foram tão generosos em trazer para a gente, olha, a gente está nessa perspectiva, como que a gente faz? Né? Então, essa segurança da ousadia vem muito por entender de uma rede, a segurança de uma rede. Pode se jogar que tem uma rede esperando a gente, né? Obrigada por isso. E a ideia hoje do nosso encontro não é partilhar um pouco da nossa experiência, né? Como servidores do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, e como muito bem já o Fernando e Carol falaram, a gente saiu aplicando num contexto extremamente analítico, né? A ideia não é nada professoral aqui, mas partilhar um pouco da nossa experiência e das nossas descobertas nesse processo. Bom, eu acho que sem mais delongas, a gente pode começar. O André está expondo aí um slide. E para hoje, para esse 44º encontro de prática, a gente quer trazer essa perspectiva, né, de como a gente usou as estruturas libertadoras para libertar a inovação, né, em um contexto tão desafiador, tão analítico, né? E pode passar, André? O que acontece? Nosso percurso ele começou muito num processo formativo de um esqueleto da inovação, que é o design thinking, a resolução criativa de desafios, né? E a gente percebeu que a gente tinha alguns instrumentos de lateralidade do pensamento, como, por exemplo, aí, mapear a realidade, uma série de instrumentos e ferramentas para gerar ideias e para elaborar soluções. E como que é, né, todo esse processo, todo o esqueleto desse processo?
a gente entendeu claramente que antes de sair pensando fora da caixa, a gente precisa pensar dentro da caixa. Qual é o problema que a gente vai resolver? Que caixa é essa? A gente está falando de um problema de quem? Então a gente entra nessa primeira fase da imersão, né? Entra na imersão do problema, entendendo qual é o problema. Aqui, o nosso principal valor é a empatia. Tentar compreender, tentar entender com profundidade, com muito respeito, com muita atenção qual é o problema e a quem se refere esse problema. E aí, nessa metodologia, né, da resolução criativa de desafios, juntamente com o Design Thinking, que a gente trabalha com esse frame, a gente parte para a segunda etapa, que é o do idear, que a gente é tão acostumado, né? Às vezes a gente traz um problema no contexto do STJ, isso é muito comum, tem um problema, as pessoas começam logo, então faz isso, faz aquilo. E muitas vezes a gente vai para o campo comum, de às vezes pequenas modificações dentro do mesmo status quo. E seguindo, então, depois, a gente experimenta essa solução por meio da prototipação e cujo valor aqui forte é a experimentação. Ok, a gente passou por esse processo de pensar o design, né, de design thinking, de resolução criativa de desafio, sempre trabalhando nessa perspectiva, nesse modelo mental. Quando a gente trabalha aí, né, a perspectiva do duplo diamante, né, que é proposital essa estrutura de divergir e convergir, ou seja, num movimento de expansão, trazer muitas opções, pegar carona, né? Ampliar as possibilidades e depois fazer escolhas. Ok, mas a gente tinha um desafio. Esse frame, esse esqueleto, esse bojo, né, da forma de trabalhar o pensamento criativo, ele tomava muito tempo. A gente precisava de oficinas de 3 dias, ou às vezes um dia inteiro, e isso era um grande desafio. Então, o que que aconteceu no nosso processo? A gente precisava de mais ferramentas para a lateralidade do pensamento. Como é que a gente leva essas pessoas para ampliar, para conseguir mergulhar nesse modelo mental da divergência e da convergência, passeando por aquele esqueleto da imersão, ideação e prototipação. E aí que surgem as estruturas libertadoras, que para a gente foi um processo incrível, né, que ampliou essa perspectiva. Pode tirar a apresentação, André. Então, meus caros, que coisa boa, revê-los. Então, o que acontece para a gente estava posto esse desafio. Como é que eu faço? Ok, entendemos todo esse esqueleto. Como é que eu trago musculatura? Essa musculatura para um pensamento lateral, para sair do modelo tradicional de pensamento. E aí que vem as estruturas libertadoras e a gente começa a desbravar todo esse modelo mental, todo esse caminho da imersão, ideação e prototipação, às vezes em 1 hora, em 2 horas, usando as estruturas libertadoras. Então, como muito bem fala o Fernando, né, vamos molhar o pé e vamos trazer um pouco dessa demonstração de como a gente aplica, né, para tentar sair com soluções inovativas, né, com despertar a criatividade. Quer falar, Exa- Anderson? Dá perfeito, exatamente. Quando a Pri traz essa questão de estarmos numa corte, né, onde as pessoas são bem analíticas e tem muito próprio, né, essa ideia do pensamento vertical, aquele pensamento lógico, estruturado, né, onde existem premissas e conclusões que precisam estar arranjadas dentro dessa estrutura lógica, para a nossa necessidade de um processo criativo que possa ir além daquilo que está posto, a gente precisava dessa musculatura do pensamento lateral que as estruturas libertadoras nos trazem de maneira tão incrível. E o pensamento lateral nada mais é do que esse movimento de você olhar as possibilidades, ampliar as perspectivas, provocar, ir além do provável, né? Ir além do erro ou do acerto e se questionar, se permitir, né? Confrontar-se. E isso foi para a gente um grande ganho. Por quê? O modelo mental da divergência, a gente amplia as possibilidades. A convergência, a gente vai lapidando para encontrar as melhores escolhas. E aí a gente percebeu que a gente não precisava ficar preso a workshops ou estruturas tão rígidas, a gente conseguia promover isso quando a gente colocava esse óculos, esse filtro da intencionalidade com as ELs. Então, o que a gente quer propor para vocês hoje é uma experiência dentro disso que a gente tem vivido
e aí a gente não quer também demorar muito nessa conversa inicial, a gente quer molhar os pezinhos aqui na prática, não é isso, Pri? É isso. E para começar, a André já nos conduz. Dito isso, vamos trabalhar, né, gente? Viemos para isso. Bora! Vamos lá. Então, assim, né? A criatividade, ela é relação. Então, quanto mais a gente se conecta, mais as nossas ideias, elas ganham movimento. Então, a gente vai ativar essa inteligência coletiva com o nosso bom e velho impromptu networking. Vamos lá. Vou colar para vocês aqui no chat quais são as nossas perguntas e também nosso convite, né? E também trazer para vocês aqui no nosso slide, para quem gosta do visual. Então vamos lá. Então qual que é a ideia aqui? É da gente responder essas duas perguntas. Qual desafio, no seu contexto atual, mais precisa ser libertado pela criatividade com a ajuda das ELs e o que você quer ativar, provocar ou oferecer aqui hoje para liberar mais inovação no grupo? São essas duas perguntas. Nós vamos fazer aí rodadas de 4 minutos. Então, a gente tem 2 minutos por pessoa aí para vocês se conhecerem e também responder, né, essas perguntas. 4 minutos por rodadas. Nós vamos fazer isso em 3 rodadas. Não é isso, Fernando? Fernando Entendi vai que você criar quer que eu salas. faça as salas, né? Então, beleza. Eu também já estava Ah, até tá com as aqui. salas prontas aqui também. É Então, isso, beleza. pessoal. Vamos lá, primeira rodada. As perguntas estão no chat Vamos. já, estão, né? Então, no Então, chat, Então aí lá. só copiar e colar. Uma dica profissional aí, viu? A criatividade, ela aumenta 37% quando a gente fala com entusiasmo, né? Então, vamos colocar entusiasmo. Não é científico isso, mas funciona. Vamos lá. Vamos lá. Muito bem. Sobre o uso do impromptu, né, nesse momento, ele traz conexão, né? E para a criatividade, conexão é fundamental. Essa segurança, né, psicológica de se colocar e ouvir o outro, né? É tão interessante a aplicação do impromptu porque ele vai abrindo as câmeras, vai abrindo um portal de conhecer também com quem eu vou trocar nesse processo, né? Eu acho riquíssimo o uso E é do impromptu. interessante, e é interessante que ele já é um aquecimento ali, ele já vai te colocando por exemplo, hoje a gente está falando aqui sobre ativar a criatividade, né, sobre o processo criativo. Então, o convite que a gente faz vai te colocando nesse estado já. Já vai para você já ir pensando e já, enfim. Então, é uma forma também de, trazendo aqui para o nosso tema hoje, é uma forma de imersão também, né? É. Exatamente, a gente já traz essa ideia da, da imersão e de. Aqui nós vamos fazer uma colheita, né? Ao final, um slide, compartilhar. Então você amplia até a tua perspectiva, a tua compreensão ou consciência sobre aquele ponto que você compartilhou com duas pessoas, né? Ou com três pessoas, né? E nas três rodadas. Então é muito interessante essa riqueza do impromptu, né? Ele combina tudo isso, né? Então é muito melhor do que vários armaps que a gente sabe, né? Quebra-gelo e coisas que a gente tem aí, né? Isso aí já resolve tudo. É. E ele parte de uma pergunta, né, ampla e também de um ponto de colaboração. Eu acho isso tão rico, isso tão precioso. Ok, o que que você espera levar e o que você espera trazer para esse encontro? Isso já gera um engajamento, já gera a próxima etapa da ideação, é muito forte esse valor da colaboração. Isso é tão interessante, eu me coloco, né? Eu me coloco em uma perspectiva do que eu espero ganhar, do que eu espero contribuir, né? Isso já entra num estado de riqueza, de recurso, né? Para a próxima etapa, para as próximas etapas. Eu sou suspeita, Exatamente. porque eu acho que o impromptu, ele abre qualquer coisa. Fica a Já mexe dica com a Eu para o tava energia, dia né? lá, de Natal. lá em Sim. Recife, tinha uma professora com 30 e tantos anos de experiência, ela estava falando sobre a questão da conexão, e ela fez uma colocação que eu achei muito genial, assim, que ela fala que a conexão tem três níveis, né? Tem o nível pessoal, então você se conectar com você mesmo, tem o nível de se conectar com o outro e a conexão com o conteúdo. No caso dela, o contexto de educação, né?
Ela foi, Uhum. essa estrutura faz as três coisas ao mesmo tempo. Uma coisa que ela fazia separadamente, quando ela viu isso acontecendo, ela fez esse link, né? De que ela cuida desses três momentos. E aí, quando ela viu isso acontecer de uma forma integrada, ela sublinhou isso. Eu falei, é verdade, né? Que são essas três coisas, talvez em diferentes medidas, né? Cada rodada vai indo mais para um canto, mais para o outro. Mas está É, acontecendo, né? E, isso é incrível. e tem essa ideia do pensamento lateral, de você sair dessa dimensão que você está muitas vezes focado em um único ponto, porque você ouve outras pessoas, e aí aquela ideia, em vez de ficar querendo cavar um único buraco, você amplia e pode perceber que tem um outro buraco, uma outra forma de olhar, tem um deslocamento, né? Você se move, né? O ponto de atenção, ele move e se expande, né? Ganha uma nova dimensão, né? Ou perspectiva. Então já traz a pessoa para esse lugar. Eita, estamos aqui de volta. Foi rapidinho. Todos de Voltamos, volta. voltamos. Segunda rodada. Mais Aham. 4 minutos com uma nova Bora. dupla. Eu sigo aqui com o meu controle digital. Isso aí, nunca falha. Ah, quando é grupo menor assim, eu prefiro fazer na mão, que aí eu garanto que Não vai se reencontrar. é, o Zoom ele é ótimo para fazer. E essa coisa de planejar a próxima sessão é muito bom também, né? É, Então, agora eu já estou montando a próxima dupla. E no presencial, o que que vocês têm feito de impromptu no presencial? Alguma coisa diferente? cara, Fernando, quando eu vou fazer por exemplo, iniciar algum treinamento assim, eu sempre uso, depois que eu conheci, né, o impromptu. E aí o impromptu, porque assim, geralmente você chega na sala, aí o pessoal tá um pouco, principalmente quando é uma aula de manhã, na segunda-feira, o pessoal tá com aquela energia baixa. Às vezes assim, a pessoa não quer nem falar, não quer nem conversar, né? Aí você já bota a pessoa para levantar, rodar na sala, conversar com mais duas pessoas. Aquilo já traz uma energia e aí eu sempre faço, porque assim, geralmente como eu fazia antes, né? Cada um vai se apresentando aí. Qual é o seu nome, qual a sua área. Aí no impromptu, a última dupla, eu peço para a pessoa que tiver com a dupla apresentar outra pessoa e a pessoa apresentar ela. Então fica naquela de, sabe, esse aqui é fulano e tal, eles fazem isso, assim, com mais empolgação, né, do que falar de si próprio. Então é bem legal, assim, tem sido bem bacana utilizar o impromptu nesse sentido, né? Minha E aí já vem última, com outro gás, né? Já é, para o início eu do tive treinamento. um experimento metodológico, sabe, Fernando? Aconteceu agora na ambientação. A gente teve duas ambientações de novos servidores. Teve uma primeira, muito quadradinha, no padrão STJ de ser. Aí depois a gente passou por uma outra ambientação com 100 servidores, 100 novos servidores. E aí eu propus num auditório com cadeiras fixas, não é um ambiente muito propício, né, com perfis totalmente diferentes, porque você tinha um analista judiciário, administrativo, de comunicação, então perfis muito diversos, e chamei para o Impromptu Network. Incrível o retorno de outras dos palestrantes, né? Cada unidade apresenta a sua unidade, apresenta os principais desafios, como que ele está na estratégia do Uhum. tribunal, né? E eles falaram: nossa, essa turma é bem melhor, ela é mais engajada, eles parecem que já têm mais conexão, sabe? Assim, eles Uhum. são mais participativos, têm mais interesse. E claramente, até a equipe que estava acompanhando, eles trouxeram, né? A equipe que trabalha com a gente falou, me trouxe esse feedback e falou, foi um ponto de virada, sabe? Foi um ponto de virada, porque ali você, primeiro, é engraçado, e a gente trouxe uma expressão de vulnerabilidade, trazendo as histórias que eles trazem até ali, né? Porque eles vão iniciar uma nova história dentro do STJ, mas trazem suas próprias histórias. E foi tão rico, sabe? Porque quando você coloca também alguns pontos de vulnerabilidade, conecta, e ali a gente viu essa expansão, sabe? Foi muito diferente, uma turma da outra, sabe? Sim. Foi muito, muito rico. E eu usei no curso, eu fiz um curso agora chamado Negociação Criativa, que o impromptu ele serviu não só para tudo isso que foi colocado, mas para também criar uma agenda de avaliação da própria experiência, né?
Então, assim, aquilo que era uma inquietação, um desafio pessoal frente ao tema, se tornou, né? A gente conseguiu registrar aquilo e depois se tornou um ponto de olhar para aquilo e avaliar. Então, funciona também muito bem para isso, né? Vocês vão fazer uma colheita, né, no final do Impronto, é isso, André? É, Isso. exatamente. É os Qual é a desafios, né? ideia dessa? Deixa o pessoal É, voltar aí. Aí no próximo bloquinho vocês explicam o porquê dessa colheita, tá. os requintes. Eu só conferir aqui. É isso aí, beleza. Aí, voltando Tudo de novo. executa. Tem um colega nosso, o Paulo, que ele sempre volta rindo para o pessoal achar que na sala dele estava o pessoal se divertindo demais. Então, vocês podem usar isso na próxima volta. Vamos lá, última rodada, hein? O Paulo Vieira? Paulo Campos, certo? Figuraça. Paulo. E também Paulo, Diga dentro aí, do colheita do impromptu. colheita. Eu tenho, eu tenho umas colheitas meio traumáticas com impromptu. Acho que uma vez a gente estava bem no começo da prática e uma colega nossa, ela resolveu fazer uma colheita do impromptu. A gente achou que não precisava. Depois desse momento, eu passei a ter certeza de que não precisava. Ali eu ainda estava em dúvida, porque foi traumática, assim, ficou uma coisa muito caótica, não foi para lugar nenhum. Enfim. O que vocês vão fazer de colheita? A gente não vai fazer mais. Tô brincando. pensou direitinho Se está aqui? desenhado para fazer, pô, pode funcionar, né? Mas não estou Não, rogando praga, Pri. na verdade, Fernando, qual que é a ideia, né, dessa colheita? Que eles vão trazer, a ideia é trazer o desafio, né? Qual o desafio? Aí eles escreverem no post-it ali no Google Slides, por quê? Lá depois, depois vem com o TRIZ, né? E aí depois com o Troika e depois com o 15%. Então, a ideia é que esses desafios eles estejam claros, assim, né? Então, é que eles possam utilizar esse desafio. Então, pode ser que é uma forma de fazer um download ali, sabe? Meu desafio é esse. E aí a gente trazer isso também para a turma, né? Falei, ó, enfim, a ideia foi essa. Já tem uma amostra dos desafios que estão na sala, né? E tem. É, Sim, desculpa, André. bom, é isso. Sim. E porque assim, o que acontece? Se nós estivéssemos aqui num processo criativo com essa intencionalidade, né, Pri, de fazer mesmo assim, a gente consegue ali ao mesmo tempo já, se a gente quisesse dar um passo a mais, a gente consegue começar a perceber os pontos de oportunidade, de dor, a gente começa a identificar, né, a questões que estão mais próximas, que podem ser agrupadas, então quais são as afinidades. Então é rico essa colheita, né? Então a gente queria trazer para eles assim essa possibilidade, porque nem sempre as pessoas têm clareza de que o impromptu você pode ir além da interação dos trios. Sim. Eu não sei se isso é claro para todo mundo. Uhum. Vocês já colocaram as duas perguntas, elas são relativas a esse ambiente do desafio da inovação, a esse espaço, né, que vocês estão vasculhando ali. Mas tem uma pegadinha que a Pri até nos alertou sobre isso. Se você traz uma pergunta que leva, talvez para dor, para o negativo, para aquela coisa, você pode, né, Pri? Você falou isso, né? Pode ser um desafio, porque pode, né? É, você vai se afundando. Ó céus, ó vida, tá todo mundo no mesmo problema. Oh, meu Deus. Sabe, o que eu acho interessante também, geralmente, eu tenho o hábito de escrever, sabe, Fernando, quando eu participo dessas práticas e etc. E quando me leva, qual a sua intencionalidade para esse momento? Eu amo revisitar o final do processo e ver Uhum. a quantidade de descobertas, sabe? Tem até uma estrutura que leva para o pensamento, não uma estrutura libertadora, que é como se fosse ele parece como como é que fala? Um vírus mesmo, assim, sabe? Eu trago a minha intencionalidade e vou puxando quais os insights que surgem daquilo. Então, assim, é Galera, uma coisa que eu levo para a vida pessoal, sabe? deixa, Porque. Uhum. Oi, deixa eu só pontuar uma coisa aqui. É por conta do tempo, O né? tempo Você acha, quase nós. eu acho que a gente não vai fazer essa colheita, não.
Porque Ah, no vai, chat, talvez, André, que é rapidinho. é, porque acho que vai tomar muito tempo aqui. Agora Coloca era só no para. chat ali, então, a pergunta, e o pessoal responde no chat mesmo, é rápido. Aí você tem o material. Conexão tá rápida aí, hein, Renato? O Renato voltou gargalhando. Beleza, pessoal? Estamos Ainda todos tem aqui. mais Não, duas falta, duplas falta, falta, chegando. falta. Aí, agora estamos. Legal, legal. Pessoal, vou convidar vocês a fazerem ali rapidinho, né, esse download principalmente do desafio, né? O desafio que vocês estão enfrentando. Pode colocar aqui no chat para gente. Só coloca o desafio que vocês trouxeram aí, que isso pois vai servir para a gente dar continuidade no nosso trabalho aqui, não é não? Exato. E enquanto vocês vão escrevendo, eu não vou fazer nada, vou esperar. Conectar as pessoas com complexidade, utilizar as ELs para abordar temas de segurança do trabalho e cultura organizacional em empresas. Caramba. Gerar pensamentos, ideias diferentes, sair da mesma forma de pensar e interagir. Todo mundo já utiliza as estruturas libertadoras aqui ou tem alguém chegando? Eu tô chegando. Seja bem-vinda, Roberta. Obrigada. Chegando literalmente, nas ELs, em casa, em tudo. Então, eu tô meio que enrolada aqui ainda, mas calma aí que eu tô chegando inteira. Que legal, que legal. Que bacana recebê-la. Saiba que temos ótimos formadores aqui em Estruturas Libertadoras. Estaremos Inclusive, juntos no em breve. próximo. Já quero Inclusive, saber aí as próximas possíveis formações. Fernando e Carol vai apresentar para você. Maravilha. Você é de onde, Roberta? Eu sou pernambucana, mas moro no Rio. Legal, que legal. Apoiar o desenvolvimento das pessoas em ambientes com falta de presença, urgência e tempo curto. É isso? Então vamos, né? Então vamos para o próximo passo, Próximo passo. que É, seria. enquanto vocês estavam no impromptu, nós conversamos aqui sobre como nós utilizamos o impromptu, né, em relação a esse contexto do processo criativo, quais são os insights, as peculiaridades e as potencialidades. E isso, Fernando, vai ficar disponível no YouTube, não é isso? Legal. É a metodologia que o Fernando e a Carol usam, que eu acho fantástico. Então vai estar disponível no YouTube esses insights. Mas eu quero fazer uma pequena pergunta sobre o impromptu. Trouxe para vocês uma ampliação de consciência sobre esse desafio? Assim, ouvir e trocar ampliou, trouxe algum tipo de insight, algum tipo de clareza sobre o seu próprio desafio? Funcionou dessa forma? Que se gerou isso para você, usa uma reação aí, um ok, um coraçãozinho, só para eu ter uma ideia dessa experiência. Maravilha. Show de bola, show de bola. E agora a gente quer ir para um lugar da destruição criativa, a gente quer trazer vocês agora para o TRIS. O André vai compartilhar aí o nosso convite, mas ainda nesse contexto da criatividade. Vamos olhar para esse desafio e para esse lugar que a gente está hoje, né, com o nosso foco. O que é possível fazer para garantir que a criatividade morra nesse desafio que você deseja libertar?
Ou seja, como é que nós podemos criar infalivelmente um ambiente menos inovador, espaço menos inovador possível? E aqui a gente quer contar com vocês para esse exagero, para ir além das regras, para que vocês possam expandir sem medo de bloqueio, julgamento e até mesmo, como o nosso querido Fernando fala, sejam marvados. O tempo aqui está 10 minutos, mas eu quero desafiar vocês a trabalhar isso aqui em 5 minutos, pode ser? E se você tiver aí disponibilidade de abrir um Word, alguma nota no seu computador, ou até mesmo anotar no papel, anote aí individualmente primeiro, e depois a gente vai compartilhar aqui mesmo no chat, para que a gente tenha essa ideia, né, do que nós podemos fazer de fato para gerar esse ambiente de destruição criativa. A pergunta já está aqui, 5 minutinhos. Você me ouve, Anderson? Roberta, bem-vinda. Não te ouvi, agora te ouço. Como que eu compartilho no mural? Tá no chat? Não, por enquanto nós vamos individualmente mesmo. Não precisa compartilhar no mural por enquanto, não. Ah, tá. Você pode Beleza. registrar aí no seu Word ou uma anotação que Tá. quiser mais sentido para você. Eu estou fazendo aqui no Word mesmo.
Já vou me preparar aqui para compartilhar com vocês a tela, para mostrar aqui o nosso próximo passo. 30 segundos. Vamos lá. Maravilha. O André vai compartilhar com vocês aí no chat o link para o acesso a esse Google Slides. Né? Aqui no Impromptu nós fomos registrando, né, estamos registrando o que vocês compartilharam como desafios. E aqui agora no Tris, nós criamos esse espaço do Mural das Marvadas. Então, qual é a ideia? É que nós possamos aqui dar um clique duplo. Clicou 2 vezes, compartilha, digita aqui a sua maldade, o que você pensou. E aqui é o interessante que a gente coloque tudo aquilo que nós descarregamos e pensamos aí. Nesse momento eu já vou compartilhar uma aqui, lembrando a pergunta que está aqui acima: o que é possível fazer para garantir que a criatividade morra? E eu pensei nessa aqui, colocar um aviso bem na entrada, dizendo: cuidado, vocês estão sendo avaliados. Certamente isso vai contribuir para que a criatividade morra. Então, André, 3 minutinhos para a gente fazer esse exercício agora, pode ser? Então, Claro. o link já está perfeito, o link já está aqui, já está disponível para edição. Então, vamos compartilhar em 3 minutinhos. Valendo. Construir o nosso mural das marvadas. O ideal é que seja uma maldade por post-it, tá? Fica melhor assim. Se a fonte ficar muito grande, pode selecionar o texto e diminuir aqui. Na parte superior tem fonte. Diminuir aqui, para mim funcionar a fonte 6. Eu tenho que instalar um aplicativo aqui no meu telefone. Se eu colocar aqui no chat, você não transcreve lá para mim, Anderson? Perfeito, Renata. Essa é uma opção muito viável. Conta comigo. Renata já Coloca no está na chat. lateralidade do pensamento. Muito bom, Renata. Não E há quem mais limites. precisar, só jogar aqui. Eu vou adorar compartilhar suas maldades. Mais um minutinho, pessoal. Feito, Renata. Muito obrigado. Viu? Eu que agradeço. É isso? É isso. Foram-se Excelente, os 3 excelente. minutos. André, eu só Hum. antes da gente ir para a próxima questão, o próximo convite, só para trazer aqui a intencionalidade bem rapidinho. Pri, nesse momento a gente está expandindo, a gente está divergindo, a gente está ampliando. O que você me diz sobre esse moral das marvadas, ou até mesmo sobre o impromptu, pensando nessa intencionalidade de um processo criativo? Maravilha. A gente, quando coloca no papel individualmente, a gente está naquele processo de expansão, né? E aí a gente vai tendo mais clareza sobre o que está acontecendo ali e trazendo mais elementos fáticos. A gente está num processo de expansão, de compreender o problema e já convergindo também.
trazendo para cá quais são os principais. Iniciamos esse processo de convergência quando a gente tem que materializar aqui. Mas aí o Anderson vai trazer um elemento mais profundo de convergência, não é isso, Anderson? E percebam, uma coisa que eu queria trazer, né, é um aprofundar no problema, né? A gente traz no Impromptu Network esse problema e a gente está aprofundando nesse problema, compreendendo melhor o problema. Daí a gente consegue mais criatividade nas soluções. Perfeito. Vamos imaginar que se eu tivesse numa organização, uma equipe, eu trouxesse ali para aquela equipe exatamente esse convite do TRIS. Nós fizemos isso, Fernando, numa equipe de 60 pessoas que estavam passando por uma reestruturação, uma unidade inteira tinha deixado de existir e essa equipe de 60 pessoas foi deslocada para uma outra unidade. Então a gente precisava entender exatamente qual era o sentimento deles sobre o desafio que estava sendo posto. Trouxemos o TRIS. Quando a gente trouxe o TRIS e eles compartilharam, a gente conseguiu mapear a realidade. Então a gente entendeu ali naquele momento qual era de fato o desafio, não de uma pessoa, mas daquele grupo. E a partir daquilo ali a gente conseguiu, de fato, ir para uma possível solução, ou um possível encaminhamento. Então é muito interessante como o TRIS consegue nos ajudar a mapear a realidade a partir dessa sinceridade, desse olhar para aquilo que é desafiador para aquele grupo. Então, trazer essa nuance, essa sutileza que a gente utiliza dentro do processo criativo. E aí, a próxima questão, o próximo convite, o André vai compartilhar aí no chat e também no slide. Agora é o momento da sinceridade brutal. Olhando para essa lista de destruição criativa que nós criamos, existe alguma coisa que nós, você, nós, equipe, nós, instituição, fazemos hoje, mas que não é tão óbvia. Não é aquilo que está na cara e possui impacto. Isso aqui, de fato, está travando o processo criativo. E aí quero sugerir a vocês que marquem esses itens da seguinte maneira, para ficar simples e a gente ganhar tempo. Vou mostrar aqui a tela novamente. Então você pode escolher, vamos imaginar, você escolhesse aqui, clicou em cima, quando você clica em cima, aqui na parte superior tem um balde. Está apresentando a minha tela? Não, né? Tá sim. Tá? Ah, desculpa. É porque estava aparecendo para mim diferente. Então, eu cliquei em cima do post-it, na parte superior tem um balde, eu posso clicar no balde e mudar a cor dele. E aí você pode escolher uma cor que fizer sentido para você, e aí todos vão entender que esse é um desafio que pegou aí dentro da sua sinceridade brutal, que, né, realmente é importante de ser olhado. Tudo bem? Então, 2 minutinhos para isso, dá uma olhada no todo e marca aquilo que fizer sentido para você com uma cor diferente. Vou voltar esse aqui para a cor inicial e podemos fazer esse exercício aí em 2 minutinhos para a gente conseguir ir fazendo essa convergência.
Vou aproveitar a pergunta aqui da Roberta. Já respondi aqui no chat. Ela traz, né? O 3 seria para aprofundar, então. Muito interessante, Roberta. Porque esse aprofundar para nós ele significa esse processo de imersão, né, Pri? Então, assim, a gente aprofunda, que é aquela questão que a Pri trouxe, né? Vamos sair da caixa, mas pelo menos a gente precisa entender que caixa é essa, né? Então, assim, qual é o ponto, qual é a realidade, quais são os fatos, quais são os desafios. E, ao mesmo tempo, vai nos conduzindo para uma convergência no sentido de o que é mais urgente, o que nós precisamos agora dar atenção. E, por fim, vocês vão perceber no próximo movimento, um processo de ideação. Qual é o primeiro passo? O que podemos fazer agora, né, Pri? Então, eu amo a ferramenta, a estrutura TRI justamente por isso. Pri, fica à vontade. Tá comigo a bola? Agora? Não, fica à vontade só no sentido de complementar essa ideia do TRIs, né? Ah, Aproveitando sim, o gancho sim. se quiser complementar, fica à vontade. Eu acho incrível isso que o Anderson falou, né, pessoal? Aproveitando aqui a ideia do canguru anônimo, não sou esse, sou eu. Também me divirto muito, Renato, com esses nomes, já são criativos, assim, para além, né? Nos tiram da caixa. Mas atribuem essa fala para Albert Einstein, ninguém sabe se é genuinamente dele ou não. Ele fala: se eu tivesse que resolver um problema. Eu passaria em 1 hora, eu passaria 55 minutos me aprofundando em qual é o problema. E então emergia aquela pergunta, aquilo que a gente costuma falar na criatividade e inovação, que é a challenge question. Qual é aquela pergunta que vai fazer que é o ponto de virada, né? Me perdoem aí pelo inglês macarrônico, tupiniquim, hein, Carol e Fernanda. Mas, pessoal, eu trago sempre um caso bem emblemático, vou falar bem rapidinho aqui, Anderson, que o pessoal estava tentando resolver um desafio para corredores, falando assim, como é que a gente transforma a garrafinha do corredor de uma forma mais anatômica para potencializar a corrida? Porque você imagina, no processo de corrida, né, você tá ali com aquela garrafa, é aquele incômodo, como é que a gente torna essa garrafa mais anatômica, mais apropriada para o corredor? Né, para aquela pessoa que pratica corrida. E aí, quando se aprofunda no problema, quem disse que precisa de levar de fato uma garrafinha de água? Quem disse que precisa de água para hidratar? E daí surgem os isotônicos, aqueles sachês, né, isotônico, com muito mais praticidade para um corredor, para um praticante de corrida. Percebem como é a profundidade? O tris, ele nos leva a um movimento de lateralidade na forma de pensar. Porque às vezes, quando a gente pensa no problema, a gente está muito acostumado a ver o problema numa única perspectiva. Ele traz a gente para um campo negativo, né? Tá ok, o que está acontecendo, como até o Anderson chama aí de mural das marvadas, né? O que o Fernando também fala. Então, assim, nessa perspectiva, assim, tá, sabe, qual é a dor de fato? Qual é o problema de fato? E quando eu faço essa imersão, aí a gente vai entrar na próxima etapa da ideação. Não é isso, Anderson? Perfeito, perfeito. Nós vamos nos preparar para esse salto de ideação e você vai olhar de novo para esse lugar, para esse mural das Marvadas, e agora você vai fazer uma escolha. E essa escolha ela é sua, no sentido de olhando para aquilo que nós admitimos como grupo, que fazemos, que matam a inovação ou que dificultam a criatividade, olhando para isso, né? Escolha, se aproprie, né, de desses pontos, de um desses fatos, desses post-its. Olhe, escolha um para você e já pense num primeiro passo que você acredita que seja importante para parar imediatamente e abrir um espaço para a criatividade, para a inovação. Então, 3 minutinhos, agora é você e a sua escolha e já abrir para pensar uma, uma solução para parar imediatamente esse desafio ou essa mardade. 3 minutinhos. E aí o que fizer sentido para você, você pode trazer, anotar aí no cantinho, que a gente vai aprofundar a partir disso. Anota a maldade e a ação, né, que você acredita que pode ser feito para parar imediatamente.
Pri, eu acredito que a gente já pode ir caminhando o próximo passo. O que que você acha? Vamos pegar a tração para o próximo? Bora lá. Então vamos Perfeito. lá. Imergimos nos problemas. Eu imagino que tem uma série de inquietações e nada como vamos idear, né? Vamos partir para a próxima etapa, né, de pensar a ideação. E por que não usar uma ferramenta tão rica que traz do brilho individual para a sabedoria coletiva, né, não, Carol? Troika Consulting. Vamos chamar a Troika Consulting. Como é que vai acontecer? Nós vamos usar a sabedoria do grupo para turbinar essas soluções. Como é que a gente vai estruturar esse processo? Nós teremos, cada um de vocês, estaremos em trios, provavelmente. Um vai trazer o seu desafio, falar, pessoal, essa aqui é a minha dor, essa é a minha questão, né? E aí, quando eu trago essa situação, eu vou ser o cliente, eu trago em 1 a 2 minutos, os consultores estão com um ouvido atento para aquela questão. Aí eles vão fazer perguntas para clarificar mais sobre essa dor, em 1 a 2 minutos também, ok? Então, primeiro cliente expõe sua dor, consultores ouvem essa dor e de 1 a 2 minutos tentam clarificar, tá, mas me fala mais sobre isso e etc. Na sequência, depois desses 4 minutinhos aí, que rodou no máximo, o cliente vai desligar a câmera e o áudio, né? E os consultores vão discutir e vão trazer. Lembra aquilo que eu falei? Se eu pudesse ter 1 hora para resolver um problema, 55 minutos da Challenge Quest. Ok. Como podemos tornar essa ideia mais ousada? Como podemos resolver essa dor, né? E o cliente não vendo, ele vai ouvindo os consultores trazendo alternativas, soluções para aquela questão, né? E aí finalizou, retorna o cliente, ele diz o que foi mais valioso de tudo aquilo que ele ouviu, né? E aí a gente vai para o próximo. A ideia é que todos tragam o seu desafio, tá bem? E a gente, na verdade, vamos tentar aí fazer um esforço de fechar por pessoa em 8 minutos, já que o horário está avançado. É, Perfeito. Ou então podemos fechar. Eu ouvi aqui uma mensagem da produção. Vamos fechar em 2 rodadas, não é isso? Serão dois, então? É isso? Em 2 rodadas, como sugere? Eu acho que pode diminuir o tempo e fazer 3 para todo mundo trazer o desafio, né? Beleza. Perfeito. Vamos Eu ativar ficaria o Olha, feliz hiperfoco. trazendo. pessoal, tá É, no chat, tá? O comando, para quem quiser copiar aí, antes da gente entrar para as salas, que o Fernando vai abrir o portal aí para que vocês possam ser abduzidos. Beleza. 20 minutos total, dá 7 para cada um. show. Show! Essa é a São 3 mágica. rodadas. A gente vai avisando. Cada 7 minutos a gente avisa para trocar. Encaminha Vamos a nós. mensagem por aqui. Meio. É, vai dar 2 minutinhos por 15%? Eu acho que seria bom a gente fazer essa A colheita agora, síntese, né? esse agradecimento mesmo. É isso aí, pessoal. Então, olha só, a gente veio aí de uma expansão, né, de criatividade. É muito legal, Troika, né? Quando as pessoas elas vêm trazendo ali é, a- algumas ideias, né, para resolver o desafio, a pessoa fala algo, que está ouvindo já lembra algo que por conta daquilo que a pessoa falou, a quem está escutando já vai fazendo a conexão com outra coisa. Enfim, né? Muito, muito bacana. Gostaram? Sim, muito bom. Legal, legal. Olha só, pessoal, a gente expandiu bastante, né? É, ao final aqui a gente ia fazer ia fechar, né? Ia trazer um 15% solutions, mas nosso horário ele chegou ao fim. Então, acho que a gente fazer uma síntese, né, do que a gente trabalhou até aqui agora, acho que vale mais a pena. Não é isso, Pri? É. Bom,
É legal, né? Não é isso, Pri? A gente tá igual aquele meme da Fernanda Torres com Walter Salles. Fala você, agora é você, Walter. Não sei se vocês viram esse. Mas vamos lá. Então, o que que aconteceu, pessoal? Para a gente vinha muito essa robustez, essa dor de, tá, entendemos uma abordagem. A abordagem ela te pega e te leva a um caminho, né? Imersão, ideação e prototipação. Entendemos isso, esse esqueleto. Mas a gente precisava de instrumentos, ferramentas para levar para essa lateralidade, né? A gente precisava dessa musculatura da lateralidade. E aí a gente viu todo o potencial nas ELs. Aqui no nosso percurso, hoje, o que que a gente fez? Né? Através do Impromptu Network, a gente já traz essa, essa imersão, né? Porque a gente queria trazer sobre libertar a inovação, então por que não trazer essa perspectiva? Como a gente liberta a inovação? Qual é o desafio que a gente traz? O que que eu espero receber desse grupo? O que que eu espero cooperar com o grupo? Né? Então, já começamos ali o processo de imersão. Quando a gente caminha pelo TRIS, numa maneira diferente de pensar o problema, trazendo os problemas, as dificuldades, a gente começa a mapear a realidade. Continuamos nesse processo de imersão. E aí, quando a gente vai para o Troika Consulting, né, a gente já entra num processo de ideação, ouvindo da sabedoria coletiva, trazendo dessa sabedoria coletiva conexões, a colaboração para a expansão, né? E isso é riquíssimo. Imagina isso a gente fez em 1 hora e meia, a gente às vezes tem só uma reunião de 2 horas e ok, como eu posso conduzir esse processo? E a gente leva muitas vezes de uma maneira sutil as estruturas libertadoras, né? Para tentar resolver os desafios, os dilemas e tentando trazer essa expansão, essa musculatura da lateralidade da forma de pensar. E aí está toda a riqueza das ELs, né? A gente montou essa string, infelizmente não conseguimos fechar com o 15%, mas a gente traz aí essa conclusão e a gente gostaria de ouvi-los, né? Quais os insights que trazem. Tá fechado. Pensando no potencial das estruturas libertadoras para liberar a inovação, compartilhe com a gente insights que emergiram hoje. Exatamente. A gente vai colocar aqui, antes de vocês compartilharem no chat, pensa aí, reflete, sem enviar a resposta ainda, essa pergunta que o André mandou. E aí vamos fazer aqui uma enxurrada de insights. Pode. Vou colocar o meu aqui. E podem abrir o áudio e responder. Exatamente. Podemos colocar também aqui no chat. Podemos fazer aqui uma contagem regressiva também, André, para a gente compartilhar no chat, pode ser? Acho que não precisa não, né? A Priscila já abriu, o Renato também. Deixa eu compartilhar o meu aqui então. Eu quero ouvir vozes. Eu venho, então. Vai lá, É, Jaime. desde o mais simples ali no impromptu, logo de cara, na primeira fala que a Renata trouxe, já expandiu, assim, para mim. Então, para mim, a palavra é expansão facilitada rapidamente, assim, logo de cara. Potencializar a expansão de... A forma como eu vejo, ela é expandida muito. Muito Eu legal. gosto muito de usar as estruturas libertadoras porque ela gera uma conexão que é alguma coisa que, mesmo estando online, é uma coisa que a Sim, gente vem perdendo, né? E as pessoas têm uma oportunidade de falar coisas que muitas vezes elas não falariam. E aí, na última imersão, eu conheci a Priscila e ela falou um negócio que eu tipo, não esqueci. Estruturas libertadoras é uma tecnologia humana. E hoje, isso ficou muito claro nesse processo criativo, que usando essa string, então para mim foi muito rico, como o Jaime falou, foi também uma expansão, assim, facilita a minha vida como consultora e facilita a vida dos outros também, né? Então, um salve muito grande para quem inventou e para quem dissemina sim, isso aí, porque é muito bom mesmo. Legal, Paula. Eu achei Jéssica. interessante que alguém falou que usa isso com o próprio cliente na hora que está vendendo ali a ideia, algo assim.
E isso foi um insight também, porque às vezes a gente pensa em aplicar isso, por exemplo, com turmas, com equipes, mas não com o cliente. E às vezes usar isso para entender qual é de fato o objetivo, por que que ele está me contratando como consultora, como mentora. Às vezes essa própria tratativa na hora da venda ali eu já consigo trazer algo interessante. Então, isso foi um insight bom, muito legal. Uau. Bacana, Jéssica. Bacana. Roberta, qual que foi qual o impacto que você teve da primeira vez que você utiliza a estrutura libertadora? Eu não escuto a Roberta. Tá bem baixinho, Roberto, o seu áudio. Tá bom. Vê se vocês escutam agora. Melhorou. Se der pau, deixa pra lá, porque tá meio ruim esse microfone. Mas eu fiquei bem impactada com isso que o colega trouxe da expansão. Quando você, até o seu próprio problema inicial vai se mudando à medida que você vai interagindo com as pessoas, né? Então, eu achei muito bacana isso. Uhum. E de ter visto, assim, a jornada, né? Primeiro você traz uma faísca inicial ali, depois você vai abrindo e expandindo ela, aí depois você aprofunda e depois você vai para um fechamento ali de uma proposição, né? De ação, assim. Então, achei muito legal ver a jornada. Legal, Obrigada, Roberto. pessoal. Legal, pessoal. Acho que é isso, né? Alguém mais quer Eu dizer quero algo? agradecer. Acho que já passaram uns 7 minutinhos aí do nosso horário, mas eu queria muito agradecer vocês três, que foram incríveis. Eu achei muito legal a forma como vocês vão apresentando e todo esse modelo por trás e como as estruturas estão dentro desse modelo e como conversa. Então, como as estruturas conversam com os modelos e como a gente pode colocá-los, né? E a forma como vocês apresentaram as estruturas também foi de grande aprendizado. Então, eu queria agradecer não só a presença, como, né, a aula enfim, a interação, as estruturas e tudo. Então, super obrigada, vocês três incríveis, e a todo mundo que veio, lógico. Muito A bom. gente agradece o convite, né? Muito bom. Obrigado aí pela prática, gente. Foi muito bacana. Obrigado a todos que vieram. E dia 17 tem mais. Faremos a revisão e a previsão usando as estruturas libertadoras. Então, quem puder vir na próxima semana vai ter o último encontro do ano. Venham, Priscila, Anderson e André. Mais uma vez estaremos juntos. Maravilha. Valeu demais, pessoal. Obrigado, hein? Obrigado a Valeu, vocês. beijo. Obrigada. Muito obrigada, gente. Tchau. Até a Tchau. próxima. Valeu, tchau, tchau. Valeu. Obrigada.